A assistência precisa aprender, tá? Antes de eu responder, eu quero fazer, abrir um panorama aqui para vocês entenderem por que que veio, por que que chega essa pergunta aqui, por que que eu quero falar a respeito. Essa semana, no grupo do Umbandeiros, um irmão perguntou sobre uma determinada entidade, tá? Agora eu não me lembro exatamente, mas enfim. E aí a entidade lembra muito o nome de um caboclo, né? Então, demos algumas respostas, cada um falou alguma coisa, e eu falei lá que não necessariamente precisa estar ligado à energia de um orixá, por exemplo. Aí disse, mas quem que é essa entidade? Qual que é a história dela? Qual que é o campo de atuação? Por que que serve? Onde que ela trabalha? Eu falei o seguinte, eu falei para esse irmão o seguinte, olha, ah, por que que tu quer saber? Ele disse, porque tem lá no terreno onde eu vou, ele me pediu para mim, se possível, passar com ele para que eu estou precisando e ele quer cuidar de mim, vai e tal. Então, eu senti uma afinidade e quero saber mais sobre ele. E o que que eu falei? Melhor maneira de saber sobre a entidade é conversando com ela, é batendo um papo. Ninguém vai no terreiro, por exemplo, para pedir o caboclo, qual que é o campo de atuação que tu vais, né? Ou qual que é a tua história, tu nasceu aonde? Né? Ninguém vai no terreiro, a gente vai no terreiro porque está necessitado, porque a gente está com uma mazela, está com um problema e a gente vai isso para buscar a resolver. E o que que eu falei? Que algumas pessoas causou um certo desconforto. Eu disse assim, a assistência como assistência não precisa saber a história das entidades. Não precisa saber de onde que ela veio, não precisa saber qual o campo de atuação, porque cada linha de trabalho, ela tem a sua especialidade e cada entidade individualmente numa fala também tem a sua. Certamente que essas entidades vão atender à tua necessidade. E não é por acaso que você cai, às vezes, em determinada entidade, às vezes não é a que você queria. É por uma questão de afinidade energética ou a sua necessidade pede que você vá trabalhar com, vá receber auxílio daquela entidade em si, tá? E aí eu falei, não tem absolutamente nenhuma necessidade da pessoa da assistência saber a história do caboclo, saber a história da entidade, saber a história do Exu, da onde que ele vem, qual que é o campo de atuação, qual que é a história dele, qual que é o, sabe? Não existe necessidade nisso, porque quem vai no terreiro é porque precisa suprir uma demanda e ele está indo lá para ser atendido, né? Ora, quando a gente vai num médico, o que que a gente vai quer saber? A gente quer fazer as qualificações dele, tipo, o que que é? Ele é um médico, eu tô com um problema lá, eu sou um homem mais velho, acima de 40 anos, então eu vou buscar um urologista. O que que eu vou pesquisar? O histórico desse médico. Eu vou lá, assim, pego referências, pessoas que já atenderam, pesquiso sobre ele e vou saber assim, esse médico é um bom urologista, ele tem boas referências, qual que é o trabalho dele, como é que é o trabalho dele? Eu tenho um amigo que foi lá e foi muito bem atendido, tem, sabe? Essas coisas que a gente quer saber. Então, quando você chega num terreiro, é a mesma coisa. Você quer saber, mas o que que é hoje? Hoje é linha de caboclo. O que que os caboclos vão fazer? Os caboclos trabalham assim, assim, assado, trabalham na questão de cura, trabalham na questão de caminhos de prosperidade, trabalham na questão de. ah, me fugiu a palavra aqui agora. Fartura, demandas também, né, alguns caboclos, então, e principalmente na questão de saúde e prosperidade, tá? Mas aí, assim, não basta isso saber, no meu ponto de vista, e aí, de novo, quem não quiser concordar comigo, tá tudo certo, não precisa concordar, nem quero, tipo, não falo as coisas para obter aplausos ou para que as pessoas batam palminha para mim. Eu sei me colocar no meu lugar e sei que é a minha opinião, e pronto, quem não quiser concordar, tá tudo bem. Mas eu não vejo a necessidade do consulente ir para o terreiro
por exemplo, para que ele quer saber qual que é a história da entidade que vai lhe atender, né? Aprenda a história da entidade que você quer vai te atender, aprenda no terreiro, conversando com ele, sabe, se chegando com ele, entendeu? Conversando com ele com o tempo, com esse vínculo, esse contato direto, você vai aprendendo. Daqui a pouco, ele mesmo começa a sentar contigo ali e contar a história dele, entendeu? Então é assim que faz. Então, assim, ó, o que que o consulente precisa saber? Certamente a entidade, quem ela é, o campo de atuação, qual que é a sua origem, isso não é imediato para quem está chegando para assistência, quem está chegando por uma necessidade. Obviamente que a pessoa que está na religião já há algum tempo, e algumas pessoas chegam na religião com uma necessidade de aprendizado, ou se colocam na condição de tentar buscar informação, elas vão querer saber, poxa, caboclo rompe-mato. Ah, mas o que é caboclo rompe-mato? O que ele faz? E tal. Vai começar a querer estudar mais, mas isso não é algo que é primordial para o atendimento da consulência, né? E assim, nada a entidade vai te falar se você não precisar saber ou não puder saber. Tem coisas que, por exemplo, você não precisa saber ou você não deve saber, entende? Então, assim, ó, por isso que a pergunta é, o que que a assistência precisa aprender, né? A assistência precisa aprender os princípios da gira e os trabalhos básicos que estão sendo fazendo, que vão ser feitos ali na sessão e saber por que que ali está e como funciona. Aí, essa semana eu coloquei um vídeo aqui sobre sentir mal na hora do passe e o mesmo irmão comentou lá no vídeo, olha, eu fiquei mal e tal, mas eu fui atendido, daí eu tomei o passe e tal, mas acontece comigo, já aconteceu e tal, e tal, e tal. Daí eu quero dizer o seguinte, é isso que o consulente precisa aprender. E o grande problema é que, às vezes não, e muitas das vezes, a casa não proporciona essa informação. E aí a gente acaba tendo pessoas que estão precisando dessa informação e acabam se afastando da religião porque elas não sabem o que está acontecendo na hora do passe, por exemplo. Tá? É obrigação do dirigente ou tenha alguém da sua confiança e preparado para dirigir-se à assistência antes das giras e todas as giras para explicar o que, que vai ser feito, como é que funciona aí, para que as pessoas não se impressionem com os trabalhos energéticos. É muito comum a gente, as pessoas passarem mal dentro do terreiro e não saber por quê. Eu, de novo, já falei numa outra live e falei nesse vídeo onde eu falo sobre passei mal na hora do passe, eu vi pessoas e eu conheço pessoas que entraram na gira pela primeira vez, foram tomar um passe, se impressionaram e desmaiaram. E não tinha demanda, não tinha quiumba, não tinha egum, não tinha nada. Simplesmente por se impressionar com o movimento da energia ali e não passar bem. Isso é normal com o movimento energético. Então, o que, que a assistência precisa aprender? Ela precisa saber o que está sendo feito ali dentro do trabalho, de uma maneira prática, simples e lógica, para que ela entenda que não é um arrepio que quer dizer que você está incorporando, não é que está passando mal que quer dizer que você está sendo atacado ou demandado, entende? Essas coisas que a assistência tem que fazer, tem que aprender. Ela não precisa aprender da onde que veio o tal caboclo, qual que é o trabalho dele, em que, em que campo de atuação ele trabalha, qual é a natureza desse caboclo. Ele não precisa saber para o trabalho dar certo. Não há necessidade, óbvio. De novo, repito o que eu falei no grupo, existem pessoas que têm uma necessidade maior de aprendizado e já têm uma bagagem dentro desse processo de espiritualidade, já traz consigo algumas informações e ela tem curiosidade de saber sobre determinadas questões.
Mas para mim, o primordial, o que a assistência precisa saber é o que está sendo feito naquela casa, como se comportar dentro daquela casa e os possíveis situações ao qual ela pode estar exposta durante um trabalho mediúnico, durante um trabalho espiritual naquela casa. Para mim, isso é muito mais importante do que a pessoa saber, essa entidade ela trabalha lá na pedreira, ela trabalha lá, mas ela trabalha com a força de tal. Cara, isso para mim não faz a menor diferença se eu estou indo lá precisando de uma ajuda espiritual, de um conselho, ou estou doente. Isso não faz a menor diferença para mim, o resultado não vai mudar nada no atendimento, eu sabendo ou não, né? O que a assistência não pode deixar de saber, por exemplo, passei mal na hora da gira, o que está acontecendo? É isso. Entendem a diferença das duas questões? É isso que eu estou falando. Eu sei que teve gente que não entendeu e teve gente que não gostou da minha resposta, mas não precisa saber qual que é a origem, qual que é o campo de atuação, qual que é a natureza que esse caboclo trabalha ou com esse Exu. Não precisa saber. Você precisa saber que aquele Exu trabalha naquela energia e o objetivo dele em terra é fazer esse tipo de trabalho e ele vai te atender dessa maneira. E o que pode acontecer durante os trabalhos. É isso que você precisa saber. Então, está faltando os dirigentes explicarem e direcionarem mais informações para assistência? Sim. Falta muito, falta sim. Explicar o que vai ser feito, qual que é o tipo de trabalho, o que pode acontecer. E para que não cause impressionismo, para que não cause mal-estar, para que não cause uma imagem negativa. A pessoa passa mal no terreiro e depois nunca mais volta. Vai dizer, isso não é para mim, esse negócio me faz mal. Não é que faz mal, é que você não tem suporte para receber toda essa energia. E não é que a energia é ruim, é que você não consegue com essa carga energética. É simples. O fato da energia ser densa, por exemplo, não quer dizer que ela é ruim. São coisas diferentes, entende? Então precisa ter informação, mas a informação tem que ser necessária, clara, do que está acontecendo, o que vai acontecer, o que pode acontecer com você, tá?